Olá, começamos mais um programa denominado Marcos Inovação e hoje nós temos como convidado especial o Dr. Diego Falek. Dr. Diego, o Brasil é um país litigioso? Marcos, tudo bem? O Brasil é um país muito litigioso. Se você olhar os nossos números, né, das pesquisas, né, Justiça em Números do CNJ, nós temos milhões de processos para 200 milhões de habitantes, né? A gente tem um número aí que, você tem uma ideia, assim, é alarmante no extremo, assim. Dizem que o Tribunal de Justiça do Brasil de São Paulo, um dos maiores tribunais do mundo em volumes de casos. Tem países como a Itália, que para uma população de 80 milhões de pessoas, tem milhões de processos e já acham isso um absurdo, né? Então a gente é, sem dúvida, um país bastante litigioso aí, como as estatísticas demonstram. Mas ele é acima da média quando comparado com outros países? Então, muito acima da média, né? Se você pega uma empresa multinacional qualquer, o que ela tem, por exemplo, de disputas trabalhistas no mundo inteiro, às vezes é 100 vezes maior desculpa, o que ela tem no Brasil é 100 vezes maior do que ela tem no mundo inteiro. Ela deve ter, sei lá, 40 ações no mundo inteiro. No Brasil, ela vai ter 4.000. Então, Sei. Mas o que é isso? É uma questão cultural? acho que você tem diversos fatores, né? Acho que é uma questão cultural, né? A cultura jurídica, né? A gente é ensinado na faculdade de direito desde o começo, quer dizer, isso tem mudado, mas se ensina a fazer a petição inicial, a contestação, a entrar na justiça, e a formação é muito voltada para o litígio. Você tem pouca aula de negociação, pouca aula de resolução de problemas nas faculdades de direito aí pelo Brasil. E você tem uma cultura, você tem outras questões, né? Por exemplo, na questão trabalhista, aí, esse excesso de paternalismo, você nem poderia fazer um Você tem que acordo voltar. até pouco tempo, falhou? Não, manda bala. É, até pouco tempo você nem conseguiria fazer um acordo no trabalhista sem levar para a Justiça do Trabalho homologar, né? Quer dizer, então você precisa da justiça. No Brasil, por exemplo, também com o advento aí do juizado especial civil, no final da década de 80, junto com uma lei de proteção do consumidor, você gerou também um batalhão. A gente tem hoje mais de 30 milhões de processos de consumo. Né? E os grandes litigantes, os bancos, companhias aéreas, telefonias, é muito barato você litigar, né? Então você tem um acesso, o debate era o acesso à justiça. Hoje em dia você consegue entrar com uma ação. E aí estão dizendo, pô, mas você entra com a ação e você não tem justiça, né? Então eu acesso uma ordem jurídica justa. Mas os números que a gente tem aqui, você não tem em nenhum outro país. Não se judicializa questões de consumo, por exemplo, como se judicializa no Brasil, não se judicializa questões trabalhistas. O Estado é um maior litigante também. O Estado é um grande litigante. Então, o Brasil é o país do litígio, sem dúvida. E isso é uma Agora, sendo uma questão questão cultural, cultural. não tem jeito isso? Não, eu acho que tem e acho que a gente está mudando. Acho que existe uma consciência que tem surgido já mais ou menos em 2010. Você teve uma resolução do Conselho Nacional de Justiça fomentando a mediação. Você tem todo esse movimento aí pela consensualidade, você tem esse debate da justiça como um problema conjunto, como a gente tem que evitar. Esse debate da desjudicialização entrou muito forte na pauta, na agenda,
Isso tem sido constantemente debatido nas faculdades de direito também. Então, é um tema que a gente já acordou. Agora, tem um hiato assim, entre você perceber que você está no caminho errado e até você realmente mudar aí a sua prática. A gente está vivendo isso. O Brasil está melhorando, eu acho, mas os números continuam alarmantes. Doutor Diego, tem se falado muito em negociação e mediação como uma solução para o problema da justiça. Essa realmente é uma tendência? Eu acho que sim. Eu acho que os métodos consensuais eles são muito importantes. Hoje em dia, você não resolve um problema só com a avenida da briga. Você tem várias avenidas para você percorrer, né? Você está numa briga, mas em um certo momento não faz mais sentido, ou você percebeu pelo andamento do processo quem tem mais razão ou não, você não precisa ir até o fim. Você pode pular para uma fase de negociação. Se você está tendo dificuldade com o outro lado, você pode usar um mediador também para fazer essa aproximação. Os mediadores são muito eficazes, né, em aproximar as partes, em construir uma agenda, em lidar com os obstáculos aí psicológicos ou não racionais aí que fazem as pessoas ficarem presas no litígio. Então, a negociação e a mediação são avenidas também que podem ser combinadas com litígio ou utilizadas mesmo antes para resolver os problemas. E isso tem sido, foi percebido, tem sido percebido, debatido e utilizado de maneira crescente. Hoje você vai ver que tem um trabalho muito forte aí dos tribunais, das empresas, e esforços de focar mais na negociação e na mediação. Como nós estamos falando de design jurídico, o que é o design de sistemas de disputas? O design de sistema de disputas ele é uma técnica que você usa para você construir processos para resolver as disputas, né? Se você tem que lidar com uma situação mais complexa, se você é uma empresa que precisa se organizar, se você, vou dar um exemplo, tem um exemplo do eBay, que era uma plataforma, né, de compra e venda aí na internet, tem o Mercado Livre no Brasil também. Eles entenderam que se eles não desenhassem um sistema para compradores e vendedores conversarem e resolverem os conflitos, isso ia prejudicar muito os negócios deles, né? Então, isso é um exemplo. A gente trabalha muito com as situações de crise, né? Por exemplo, o acidente aéreo da TAM. A gente criou um programa de indenização com mediadores, com uma supervisão de instituições de justiça, com critérios que valem para todo mundo. E isso ajudou as pessoas a confiarem e a virem ser indenizadas. As empresas se organizam como elas lidam com seus casos contenciosos. Então, essa ideia do design é você deliberadamente desenhar uma estratégia, né, e organizar recursos humanos, tecnológicos, processos, né, e criar esses programas aí para fazer acordos, né? É uma técnica que já vem sendo estudada há uns 30 anos nos Estados Unidos e a gente no Brasil também já estuda isso, já pratica isso em alguns casos emblemáticos. E a ideia de você combinar esses mecanismos, quer dizer, a mediação sozinha, ela não vai resolver o problema. Mas se você insere a mediação dentro de um contexto em que você tem as partes preparadas, que você tem critérios, como nesses programas de indenização que eu descrevi da TAM, outros, a mediação vai ter muito mais eficácia, né? Então, eu acho que um dos melhores caminhos é você pensar e construir essas estratégias e esses processos para melhorar os resultados. Doutor Diego, o senhor tem trabalhado com grandes crises e casos complexos. Como é a característica do design desses sistemas? Eu tenho trabalhado, colaborando aí com alguns dos grandes casos que a gente tem visto no país, né? Trabalhei nos acidentes aéreos da TAM e da Air France, de 2007 e 2009. Apoiei também nos rompimentos de barragens, né?
de Mariana, como equipe de mediação, em Brumadinho, uma equipe de facilitação, com uma estratégia também de indenização. Estou também ajudando lá, tem uma situação lá em Maceió, de subsidência, né, de uma questão de afundamento, um pedaço ali da cidade, e está tendo ali aquisição de imóveis, indenização aí de dezenas de milhares de pessoas, e a gente tem que construir programas, né, a gente chama de programas de composição, que consigam resolver essas questões e atender essas questões. E esses programas, eles têm dois elementos, né? Tem que ter um elemento humano, né, de acolhimento, de receber as pessoas, de ouvi-las, de entender os casos, de entender as documentações, os núcleos familiares, como essas indenizações têm que ser pagas, e você tem que ter o que a gente chama, né, de um Fordismo, né, uma linha de produção, porque você tem que indenizar milhares de pessoas num prazo curto, né? E tem aquele ditado do Rui Barbosa que justiça tardia não é justiça, né? Manifesta injustiça. Então você tem que construir algo humano, com o que a gente chama de justiça procedimental, que as pessoas sejam tratadas com isonomia, com transparência, com critérios, que você tenha uma supervisão aí do Ministério Público, Defensoria Pública, de instituições de justiça para garantir a legitimidade, e que você consiga indenizar essas pessoas de acordo com critérios que sejam justos, né? Então, o que a gente faz é construir esses processos que começam com uma equipe de mediação, de facilitação, que vai receber as famílias, vai explicar o funcionamento do programa, ajudar a organizar os processos, vai caminhar elas, e as empresas, as companhias, os causadores do dano, os instituidores desses programas vão analisar essas informações e fazer propostas, né? E você tem um trabalho de pendência documental, você tem um trabalho uma questão muito grave no Brasil, que é a informalidade, né? Tem casos que você tem que indenizar pescadores, indígenas, e você tem falta de comprovação de danos, você tem alta informalidade, você tem que criar fórmulas simplificadas. Então, são processos complexos, que você tem que gerar uma justiça possível e uma justiça dentro de um processo que evite a judicialização, que faça um trabalho que o judiciário não conseguiria fazer, né? Então, a gente tem feito isso, e esse projeto tem sido, em grande medida, aí cada um com seus obstáculos, mas muito bem sucedidos, como estratégias aí de trazer a indenização para as vítimas e ajudá-las aí a passar por esses momentos difíceis da vida delas. Doutor Diego, como é que os outros países resolvem problemas semelhantes? O Brasil pode ser considerado um país inovador nos seus casos de crises? Olha, eu diria que sim, com toda certeza, né? Eu diria que os Estados Unidos são pioneiros, né? Desses métodos consensuais em geral, né? Na mediação, na negociação, eles estudam isso há mais tempo, de uma forma mais profunda, e você tem cases americanos, contaminação por amianto, da década de 90, o caso do 11 de setembro, né, com o Fundo de Indenização Público para as Vítimas do Ataque Terrorista de 11 de setembro, em 2001. Você tem um fundo de indenização do British Petroleum, você tem diversos cases, né? Mas o resto do mundo você não tem muita essa técnica não para lidar com crise. É um sistema mais ou uma negociação ou vai para o judiciário. Não tem um programa tão organizado para lidar com essas questões como a gente tem no Brasil. Outros grandes... Eu trabalhei no caso da Air France, né? E o Brasil lidou melhor do que a França com as indenizações das vítimas. Eu vi isso dos resseguradores franceses. E a diferença também dos nossos modelos no Brasil, que eu acho que fazem inveja aos modelos americanos, é que a gente usa esse elemento humano, né, da facilitação, de dar esse espaço para as pessoas terem voz, colocarem aí, ventilarem suas emoções, um tratamento emocional. E os programas norte-americanos têm sido muito mais frios, mais objetivos, e têm tido essas críticas, né? E o modelo brasileiro já um pouco evoluindo, esse modelo americano, a gente tem usado mais esses elementos de mediação e tem sido mais dado um tratamento mais
mais humano, né, para alguns dos casos. O modelo americano é como se fosse uma grande arbitragem, né? Você tem um especialista que vai dizer quanto todo mundo ganha, vai construir o programa, mas você tem quase que um grande árbitro. No nosso brasileiro, você tem a organização que vai indenizar de um lado, as famílias representadas por advogados de outro, e uma mediação com base em critérios, né? E eu falo aí com muito orgulho que o nosso trabalho ele é analisado, estudado aí fora do Brasil, ele causa uma excelente impressão. Eu diria que a gente está um pouco atrás dos Estados Unidos em volume, mas temos cases aqui que você não encontra em lugar nenhum do mundo. Mas esses julgamentos que ocorrem online, eles não causam um conflito maior? Os julgamentos que você está dizendo de casos judiciais mesmo no tribunal? Isso, é. Eu acho que a tecnologia ela ajuda, né? Ela ajuda a cortar custo, ela ajuda, ela dá mais transparência. Eu vejo com bons olhos. Eu acho que é uma evolução você usar a Aham. tecnologia e esses julgamentos online. Eu vejo com muito bons olhos. Mas se alguém for condenado por 30 anos de prisão online, não é uma dificuldade isso? Eu acho que tem esse ponto, né? Eu entendi, eu estava pensando na transmissão online aí dos julgamentos do STJ. É, eu acho assim, na questão criminal não é muito a minha área, é, mas eu acho que você consegue fazer boas audiências, boas reuniões pelo mecanismo online. Eu acho que a videoconferência é um mecanismo rico o suficiente para você captar aí algumas dicas não verbais, você conseguir, enfim, extrair aí o que você precisa da comunicação. Então, de novo, eu vejo com bons olhos. Talvez tenha suas exceções, né? Doutor Diego, como é que as grandes empresas, que naturalmente têm que lidar com muitos conflitos, têm se organizado nesse contexto? O senhor vê algum avanço nisso? Eu acho que sim, eu acho que você vê as grandes empresas fazendo programas de acordo, melhorando aí o seu atendimento ao cliente, né? Buscando tratar aí as questões legítimas e dar alguma resposta. Tem, às vezes, muito volume de casos, uma dificuldade de gerenciar, um custo aí, um dimensionamento de equipe. Eu acho que tem muita coisa que pode ser feita para melhorar, mas, em linhas gerais, você vê bastante esforço aí das empresas de tentarem evitar a judicialização, tem convênios com os tribunais, empresa amigo da justiça, mas o que você vê ainda muito no Brasil são as empresas com grandes estoques de casos contenciosos, né? E às vezes com um fluxo interno orgânico para lidar com essas suas disputas que poderia ser muito aprimorado, organizado e melhorado. Acho que tem muito espaço para melhoria, mas acho que também tem muita boa vontade e muita empresa aí procurando e buscando solução e buscando tratar melhor aí os seus clientes. Doutor Diego, que outras inovações existem hoje no mercado? Tem se usado tecnologia na resolução dos conflitos? Hoje você tem, né? O pessoal fala do ODR, né? Do Online Dispute Resolution. Então você tem bastante plataformas aí de videoconferências que às vezes podem disponibilizar um mediador. Então você tem o uso dessas plataformas. Eu vejo que muitas delas estão voltadas mais para casos mais simples, né? Casos menores, casos que você tem menos complexidade, tem dado mais certo, né? Você tem um debate muito grande sobre jurimetria, que é uma análise estatística, né, e também de correlações que vão te dar aí previsibilidade de como que os tribunais julgam, têm julgado ou vão julgar uma determinada questão, né? E esse movimento aí da jurimetria também tem causado aí, eu não sei se tem causado um impacto, mas tem causado algum barulho, né?
você ter critérios, né, para uma negociação, você saber mais ou menos o que vai acontecer, racionalmente ajudaria as pessoas a evitar a briga, porque você já sabe mais ou menos qual é o resultado, e aí você teria um apetite maior em tese, né, racional, assim, para se compor. Então, tem sido muito investido, tem se feito muita pesquisa, investimento dos próprios tribunais na questão de dar mais informação e disponibilizar dados para essa questão de jurimetria. Como eu falei, isso funciona muito bem naqueles casos mais que a gente chama cara crachá, né? Que você não precisa entrar numa questão fática muito complexa, que você, apesar de que eles tentam fazer algumas correlações, nos casos em que você depende mais de prova, do que aconteceu, a questão por exemplo, vai um contrato de distribuição que o distribuidor encerrou seu contrato com a indústria, você depende muito de provas e de elementos, então é mais difícil você prever um resultado com uma fórmula algorítmica. Então, isso tem acontecido, eu acho que a geometria está entrando. Tem muito mais gente falando do que fazendo, do que realmente utilizando, mas a gente tem aí essa febre, a gente tem várias low-techs que estão abrindo, que estão buscando melhorar. Acho que a advocacia em geral, a organização de documentos, a gente tem muita coisa acontecendo, muita coisa sendo proposta. Mas, por outro lado, a gente vê pouco essas inovações na prática. Doutor Diego, hoje em dia fala-se muito em preocupações ambientais, de sustentabilidade e governança na gestão dos negócios das empresas. Esse debate chegou na prática, na forma como as empresas se organizam na resolução dos seus conflitos, com parceiros, fornecedores, consumidores, clientes e governos? Não, isso é uma excelente pergunta. Isso é uma questão interessante, porque o jeito que uma empresa, uma companhia trata, né, os seus parceiros, fornecedores, clientes, consumidores, certamente é muito importante aí dentro dessas normas aí de ESG, né? E eu diria que é uma tendência, né? A gente precisa ver isso mais, mas para te dar um exemplo, hoje em dia uma empresa, pensa numa empresa no setor de energia, óleo e gás, não sei, que tem uma briga lá em Manaus com uma construtora, uma briga de 300 mil reais, que para essa grande empresa isso não muda nada, mas para aquela família isso pode ser a diferença entre um filho ir para a escola ou não, né? Ou ter, enfim, antigamente, né, uma empresa ia olhar, ia fazer uma análise daquela questão e dizer, olha, eu tenho uma chance boa de ganhar no tribunal, para que eu vou pagar? E ia provisionar e brigar. Hoje em dia não é tão fácil mais essa decisão. Hoje em dia você tem que levar em consideração o fator social. Você tem que chamar para uma conversa, entender o outro lado, buscar aí uma composição. Não é o único fator, a minha chance de êxito não deveria ser também o único fator para você tomar uma decisão de como que você vai conversar, tratar o seu cliente. Até porque, se você acha que a pessoa tem 30% de ganhar um pleito de 300 mil, oferece 100 para ela. É um jeito racional de resolver o problema, né? Como realmente seguradoras fazem. Então, eu acho que as empresas, dentro dessa nova frente de ESG, elas têm que olhar melhor como que elas organizam aí o seu estoque de contencioso, o seu fluxo orgânico de demandas e buscar dar um pouco mais de diálogo, né, e enfrentamento e num bom sentido, né, de resolução desses problemas. Eu acho que isso rapidamente vai entrar na pauta. Eu agradeço ao Dr. Diego Falec pela excelente entrevista e eu deixo agora a palavra para as suas considerações finais. Não, poxa, Marcos, muito obrigado aqui pelo convite. É um prazer estar aqui no Marcos de Inovação conversando sobre esse tema. Eu acho que o Brasil, como eu falei, é o país do litígio, mas nisso também é um país da oportunidade aí da gente
achar soluções criativas, né, e por design, né, desenhar essas soluções e assim como no setor financeiro, o Brasil era um país que tinha uma inflação galopante, e a gente construiu bancos, instituições financeiras muito fortes, né? Eu acho que a gente sendo aqui esse país do litígio, a gente tem uma oportunidade aqui e a vontade a gente já vê ela acontecendo, mas de pensar soluções, desenhar, testar e ser um modelo até mundial num futuro aí, quem sabe próximo, de como lidar com conflitos e disputas e ter várias soluções aí inovadoras testadas e aprovadas aí para exportar para o mundo. Então, a gente, a gente tem essa cultura, mas a gente tem, o brasileiro ele também tem, ele tem um apetite para o novo e eu acho que a gente já está num bom caminho aqui e eu estou muito otimista aí com relação às nossas inovações nessa frente. Doutor Diego, muito obrigado pela excelente entrevista.